Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu agradeço sua companhia e audiência. O Ministério da Saúde anunciou que o período de isolamento para pessoas recém-recuperadas de Covid passa a ser menor, diminuindo de 10 para 5 dias para aqueles sem sintomas respiratórios, sem febre há 24 horas, sem o uso de antitérmico e que tenham resultado negativo para teste PCR ou de antígeno. A contagem deve ser feita a partir do início dos sintomas. O Ministério da Saúde reforça que todos os pacientes devem manter as recomendações até o 10º dia, como evitar aglomerações, evitar contato com pessoas com comorbidades, continuar usando máscara e outras medidas não farmacológicas. A medida segue os passos de outros países que já reduziram o tempo de isolamento, como nos Estados Unidos, onde o tempo recomendado passou de 10 para 5 dias, seguido de uso constante de máscara por mais 5 dias, quando o paciente estiver em contato com outras pessoas. O Brasil vai receber 20 milhões de doses da vacina infantil da Pfizer até março. O Ministério da Saúde antecipou, junto à farmacêutica, 600 mil doses, aumentando a quantidade prevista para este mês de janeiro, quando começa a imunização das crianças de 5 a 11 anos. A chegada de mais doses do imunizante para crianças de 5 a 11 anos foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga. Nós conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600 mil doses da vacina pediátrica agora no mês de janeiro, né? Então serão 4,3 milhões de doses de vacina, né? Em outra entrevista, também nesta segunda-feira, Queiroga falou da importância de manter os cuidados contra a doença, reforçando o esquema vacinal, inclusive com as doses de reforço. Ampliar a nossa campanha de vacinação em relação à aplicação da segunda dose em alguns estados que estão com a segunda dose atrasada e a dose de reforço. Nós temos vacinas suficientes, essas vacinas elas são enviadas aos estados que, por sua vez, devem enviar aos municípios. Sobre a variante Ômicron, o ministro da Saúde lembrou que se trata de uma cepa mais transmissível, levando a um aumento do número de casos, porém sem crescimento proporcional de óbitos. O ministro acredita que, atualmente, o país está preparado para enfrentar diferentes cenários. Eu queria tranquilizar os brasileiros que o Ministério da Saúde tem provisões. Nós temos estoques reguladores, por exemplo, do kit de intubação orotraqueal para garantir, por exemplo, que consigamos abastecer estados e municípios com aquela capacidade máxima de consumo que houve no pico da pandemia por um período de 3 meses. A indústria brasileira hoje também tem uma capacidade de produção e de resposta maior. Muita gente assustada com a possibilidade de pegar a flurona, que é como está sendo chamada a dupla infecção de Covid-19 e influenza. Segundo os médicos, até agora essa infecção não traz sintomas mais graves, mas eles reforçam a necessidade da vacinação contra a Covid para diminuir os riscos. A nova onda da pandemia trouxe outra preocupação. Com a presença do vírus da gripe circulando, pacientes com síndromes gripais estão apresentando o que especialistas têm chamado de coinfecção, ou no mais popular, de flurona. O termo surgiu da junção de flu, que significa gripe muito forte em inglês, com a terminação do coronavírus. Mas não se trata de um vírus novo e nem de uma mutação. Simplesmente é uma mistura dos dois vírus, mas assim, os dois vírus não é que eles se misturam tornando-se um diferente. Eles estão na pessoa, são vírus diferentes. Então, flurona tem estudos mostrando que o quadro não vai ser mais grave. A gente não tem muitos casos ainda diagnosticados, né? Mas parece que isso não confere uma maior gravidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda é cedo para entender como estes dois vírus interagem dentro do organismo, mas que, pelo menos por enquanto, a infecção simultânea não aumenta os riscos das duas doenças. A dupla contaminação foi detectada em pelo menos 12 estados brasileiros e Distrito Federal. Em São Paulo, mais de 100 casos de flurona já foram registrados, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Rio Claro não confirmou casos de dupla contaminação, até mesmo porque a cidade não realiza o teste específico para detectar influenza.
O caminho utilizado até o momento é diagnosticar se há ou não a presença do coronavírus. Levando em consideração que tanto uma quanto a outra são síndromes gripais, o tratamento será o mesmo na maioria dos casos. Não existe um remédio específico para tratar Covid. Para a gripe, a gente tem um remédio que é o Tamiflu, mas ele é só dado para grupos especiais, grupos mais vulneráveis. Então, a maioria das pessoas ela vai ser tratada da síndrome gripal com sintomáticos, então antitérmico, analgésico, você pode às vezes dar um antitussígeno, dar uma medicação extra, dependendo dos sintomas, e observar. A vacinação e os protocolos de saúde ainda são medidas fundamentais para controlar a gravidade e o número de casos das duas síndromes gripais. Lembrar que quem tomou vacina de Covid e não tomou a terceira dose, e a última dose foi há mais de 6 meses, não está protegido contra essa variante que chama Ômicron. Então é importante ter as 3 doses, as doses que a gente fala completas, né? A Agência Europeia de Medicamentos anunciou esta semana que iniciou uma avaliação do pedido de uso da pílula anti-Covid da empresa farmacêutica americana Pfizer na União Europeia, especificando que poderia emitir uma licença em algumas semanas. A Agência Europeia de Medicamentos, regulador conhecido pela sigla EMA, informou que iniciou uma avaliação do pedido de uso da pílula anti-Covid da Pfizer. A EMA detalhou que poderia emitir uma licença em algumas semanas para o medicamento produzido pela empresa farmacêutica americana. Em dezembro, a agência europeia deu luz verde para as autoridades nacionais permitirem o uso emergencial desse tratamento, chamado Paxlovid. O procedimento atual pode dar uma autorização ampla para o uso desse composto nos 27 países do bloco europeu. A EMA vai analisar os benefícios e riscos do Paxlovid em um período mais curto e poderá emitir uma decisão em semanas, indicou a agência em um comunicado. O regulador explicou que os prazos dependem da robustez dos dados fornecidos pela Pfizer. Episódios como o do município de Capitólio, em Minas Gerais, que no último fim de semana deixou 10 mortos e feriu 32 pessoas com a queda de uma rocha, reforçam a importância do trabalho dos geólogos. O monitoramento e o alerta sobre áreas de risco podem ser fundamentais para a prevenção de acidentes e mortes. Falésias, cânions e grutas. O Brasil tem uma diversidade de paisagens naturais exploradas turisticamente. Áreas que devem ser monitoradas por geólogos para a detecção de qualquer mudança na topografia. O geólogo ele vai mapear, né, os tipos de fraturamento, aquelas que são onde tem fraturas mais abertas, né, eventualmente detectar algum tipo de pequenos movimentos, né, ou seja, medidas, né, sobre a abertura dessas fraturas. O Serviço Geológico do Brasil é o órgão que faz esses estudos, mas apenas de áreas urbanas ou povoadas. O trabalho de risco ele é feito para a cidade. Tem o trabalho das cartas de suscetibilidade, que mapeia as áreas suscetíveis a escorregamentos, a inundações. Esse trabalho é feito em todo o perímetro do município, área urbana e área não ocupada. A Lei 12.608, que cria o Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres, prevê em seu artigo 8º que compete aos municípios identificar e mapear as áreas de risco de desastres, promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas. O plano diretor do município deveria também fazer um mapeamento, contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto ou inundações bruscas, por exemplo. Já a União, em conjunto com os estados e municípios, deve estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. O geólogo explica que poucas vezes os municípios demandam auxílio da União para analisar e produzir mapas de risco. A Prefeitura de Capitólio, por exemplo, não havia pedido ajuda. É muito esporádico. Geralmente os pedidos são para áreas ocupadas ou regiões com muita frequência de escorregamentos. Nessas regiões onde existe esse risco, ele deveria estar a cargo, né, do poder público, das prefeituras, associação com as empresas e que exploram o turismo e assim por diante.
Apesar da inflação alta registrada em 2021, o número de caminhões vendidos no ano passado disparou no país. A alta nos negócios apenas para o setor ficou acima dos 40%. Os números foram divulgados pela Fenabrave e revelam, por outro lado, que as vendas de carros de passeio caíram. Veja na reportagem. As vendas de veículos novos registraram alta de 10,5% em 2021, na comparação com os emplacamentos efetuados em 2020. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave. Só no ano passado foram comercializadas 3.400.000 unidades, enquanto em 2020 foram mais de 3.100.000 unidades. Porém, no caso dos automóveis, o resultado foi ainda menor do que em 2020. Foram vendidas mais de 1,5 milhão de unidades, uma redução de 3,6% em comparação com o ano anterior. Só no mês de dezembro, por exemplo, foram 156 mil emplacamentos, uma retração de 19,7% em relação ao mesmo mês de 2020. Segundo a Fenabrave, a justificativa para essa queda é a instabilidade na produção devido à falta de diversos componentes. Já quanto aos caminhões, o crescimento nas vendas foi expressivo, alta de 42,8% em 2021, com a comercialização de mais de 127 mil unidades, sendo que só em dezembro foram vendidas mais de 11 mil, aumento de 24,3% em comparação com o mesmo mês de 2020. As motos também registraram números positivos, foram mais de 1 milhão de emplacamentos no ano passado, 26,4% a mais do que em 2020. Só em dezembro, essa alta foi de 13,7%, com 112 mil unidades vendidas. E qual será a previsão para 2022? A Fenabrave prevê um crescimento de 5,2% do setor para todos os segmentos automotivos. No caso dos automóveis, a expectativa é de 2,9%. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!